Olá, muito boa tarde para você que acompanha a programação ao vivo da Docton TV, agora 12h05, e nós estamos começando mais um painel político e como acontece todas as segundas-feiras, nós estamos ao vivo aqui com os nossos convidados, com a jornalista Paula Soares aqui na área externa do nosso estúdio, também colhendo a opinião de quem passa pela rua João Pinheiro. E o assunto de hoje são as mudanças na legislação eleitoral. Mudanças que têm provocado muitas discussões e que de efetivo mesmo, muito pouco tem se avançado. Para falar do assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio o advogado Humberto Luiz. Humbertinho, mais uma vez, obrigado pela sua participação conosco aqui. Eu que agradeço o convite. O assunto vai ser interessante. O Humbertinho tem, além de ser advogado, ele é também militante na área política, um profundo conhecedor da política brasileira, vai nos ajudar muito. Nós vamos acompanhar imagens externas aqui do nosso estúdio, da rua João Pinheiro. O cinegrafista Edson Simões já está posicionado ali e pouca movimentação, como sempre começamos o programa ao meio-dia, como sempre, pouca movimentação aí na rua João Pinheiro. É o momento que as pessoas estão em casa e é justamente o momento em que o telespectador nos acompanha. O movimento começa mesmo na rua João Pinheiro a partir de 12h40, quando os pais estão levando os filhos para a escola e retornando para o trabalho. Bom, como eu disse, está conosco Humberto Luiz e nós vamos falar das mudanças na legislação eleitoral, a chamada mini-reforma política, o que tem provocado muita discussão entre os brasileiros, afinal de contas, pouco tem se avançado. Nós vamos ter também a participação aqui do especialista Dr. Mauro Bonfim. Muito obrigado, Jéssica. Ele esteve com a nossa reportagem durante a semana, faz parte da comissão de Direito Eleitoral da OAB do Estado de Minas Gerais. O Dr. Mauro Bonfim também vai nos ajudar com a sua opinião. Bom, Humbertinho, muito tem se falado sobre esta reforma política. Quem dera se o brasileiro pudesse mesmo fazer uma grande reforma política, inclusive na ética da política, inclusive numa mudança dos políticos. Mas, bom, não vamos mudar nem os políticos e muito pouco vamos mudar na nossa legislação. Como você tem acompanhado essas discussões, meu amigo? É um tema que nos interessa a todos, né? Um tema bastante importante, mas uma questão que a gente deve já pontuar de início é que existem duas reformas tramitando simultaneamente, né? Duas frentes de reforma. Certo. O Senado está hoje está tramitando com 18 projetos de lei do Senado para alterar a legislação eleitoral e a Câmara dos Deputados também, paralelamente, fazendo a sua parte. Então, está havendo um embate entre as duas casas, onde você tem textos que são até muito parecidos, tratam do mesmo assunto. Correto. E que efetivamente vão se encontrar lá na frente. E esse é o modelo correto? O Senado trabalhar com um texto e outro texto tramitando no Congresso? Seria Isso é bom para a democracia, porque amplia o debate. Sim. Né? Quando o texto do Senado, aprovado do Senado, chegar na Câmara e a Câmara já tiver analisado algo semelhante, o diálogo vai acontecer e aí pode-se chegar a um acordo entre as duas casas para que haja a fusão dos textos, enfim. Mas, de concreto, nada ainda foi aprovado. Né? O que foi aprovado na Câmara... A Câmara entrou de recesso e o assunto só vai ser discutido novamente em agosto, né, Humbertinho? É muito bom isso também, né? Essas questões que são muito caras à nação serem discutidas e aprovadas de afogadilho, como vem imprimindo aí esse ritmo pelo Eduardo Cunha, é algo extremamente nocivo para o debate democrático, né? A sociedade precisa digerir isso melhor, a imprensa participar com mais efetividade nesse debate. Acredito que esse espaço que você abre aqui no seu programa também é um espaço extremamente enriquecedor para o debate. Claro. Enfim, nada que é muito rápido nessas questões democráticas acaba com boa coisa, né? Mas eu acho que o grande problema da representação política brasileira, esse mal-estar que você já abriu, né, o programa se referindo, são alguns dados que eu trouxe aqui até anotados. As pessoas não se sentem parte da política brasileira. Né? Você tem, por exemplo, na sociedade brasileira, 51% da população é feita de mulheres. Né? As mulheres são numericamente mais do que os homens. E no Congresso Nacional você tem apenas 9% de mulheres. Então, quer dizer, as mulheres não se veem representadas na Câmara dos Deputados e não se fazem representar na política. Será por quê?
porque ela não se vê parte da política. Agora, ela não se vê parte na política por qual razão? Uma razão de desilusão ética? Que não acontece exclusivamente com o gênero, com o Sim, fato com a mulher. Eu trouxe mas outros com dados outras, aqui. né? Isso. Você tem 60% de negros e pardos na sociedade brasileira. Então eu quero te perguntar, Humbertinho, tem a ver com a representatividade, os números estão aí, são claros, mas será que tem a ver também com o envolvimento e com o conhecimento do brasileiro em relação à política? O povo brasileiro é um povo que se envolve politicamente, historicamente, né? A gente vê aí, basta Caratinga, uma cidade do interior de Minas, né? E temos aqui também na nossa região Bom Jesus do Galho e Inhapim, que são cidades conhecidas pela política que inflama efetivamente, né? As eleições municipais, elas demonstram isso, esses embates ideológicos aí entre as pessoas, né? Amizades sendo desfeitas, inimizades sendo reatadas em razão de bandeiras partidárias, enfim. Agora, que movimenta a sociedade. Agora, nós precisamos entender o seguinte: o que é que está levando as pessoas a se envolverem na política? É um debate, um discurso de interesse social ou interesse particular? Então, só pontuando o que você está dizendo, não é uma questão de conhecimento intelectual, não é uma questão de estudo, não é isso. A política ela pode ser debatida desde que nós tenhamos aí a representatividade da sociedade, ela pode ser debatida independente do conhecimento intelectual das pessoas. Porque a política que resolve o preço do arroz, é a política que resolve qual a empresa de ônibus que vai te transportar da sua casa para o seu trabalho, correto. É a política que resolve se vai ou não vai asfaltar a sua rua, é a política que resolve se vai ou não vai ter saneamento básico. Aquele senhorzinho, meu vizinho lá, que discute que eu não falo de política porque eu não entendo, porque eu não tenho estudo, porque eu não fui na faculdade, e isso vem abaixo com essa... Isso não existe. A política, ela interessa a todos, né? Correto. Esse modelo aí é o modelo da Ágora, né? Ou seja, você exclui escravos, exclui tudo, só ficam lá os patrões, né? Exato. E a minha discussão será que não é isso que está acontecendo? Nós precisamos ficar atentos, mais atentos ainda, a nossa direção que já chamou a atenção para ouvirmos a participação da jornalista Paula Soares, que, como acontece todas as segundas-feiras, se posiciona aqui na área externa do nosso estúdio, ouvindo a opinião de quem passa pela rua João Pinheiro. Paula, um forte abraço, obrigado, boa tarde. Boa tarde, Ranieri, boa tarde a todos que estão nos assistindo, boa tarde, Humbertinho, também. Pois é, esse assunto é um assunto muito polêmico e a gente tem gente aqui fora para conversar sobre esse assunto. Edilson, já de cara, os políticos, até pegando o tema que vocês estavam conversando aí dentro, os políticos de hoje te representam? Não. Por quê? Acho que a política hoje já está muito corrupta e todo brasileiro já tem medo da política, se vê aquilo como se fosse já um ato de corrupção, todo mundo que entra ali pode entrar o mais honesto possível, que se corrompe. Então, acho que não tem um brasileiro mais hoje que aceita a política como se fosse honesta. Pois é, e atualmente um dos assuntos muito debatidos está sendo a reforma política, e um desses temas da reforma política é a reeleição, né, que foi aceita, depois caiu. Você acha que a reeleição, o fim da reeleição pode acabar ou pelo menos diminuir essa corrupção? Não, diminuir também não. O que poderia talvez conseguir consertar um pouquinho isso seria todas as promessas desses políticos serem colocadas em papel e jogado um processo no final da eleição, ver se eles conseguem cumprir pelo menos 20% do que eles prometeram. Porque se isso tivesse sido feito agora nessa eleição passada da Dilma, por exemplo, 90% do que ela prometeu no vídeo ao povo, tudo ela fez ao contrário. Foram 90% contra. Então, as promessas que teriam ser registradas para obrigar a obrigatoriedade de serem cumpridas, porque assim eu acho que melhoraria um pouquinho a política no Brasil. Mas do jeito que ela está, ela não tem jeito de ninguém mais confiar, nem em político e nem na política. Ok. Edilson, obrigada pela participação. É com você aí no estúdio. Ô Paula, muito obrigado. Eu vou pegar um gancho ali no que o Edilson, um pouco do que o Edilson falou, perguntar ao Humbertinho. Estas discussões em torno de uma possível reforma política, de mudança na legislação política, é uma resposta ao grande número de casos de corrupção que vieram à tona com as investigações na Petrobras? Isso seria uma tentativa de uma resposta política para a sociedade, Humbertinho? Ou uma tentativa extremamente frustrada, né? E frustrada
frustrada no nascedouro. Eu vou te dizer um dado que o Senado já aprovou agora nesse primeiro semestre. O Senado aprovou uma proposta de lei que altera a lei de improbidade administrativa, e passando, claro que ainda não é lei, porque ainda falta a Câmara apreciar e a presidente vetar ou não, mas o Senado já aprovou a proibição de juízes de primeira instância de julgar improbidade administrativa, de cassar mandato de prefeito. Ou seja, os juízes de primeira instância não poderão mais atuar em improbidade administrativa de prefeito, não poderão cassar mais prefeito. Qual que é a leitura que... por favor, continue. A leitura que eu faço exatamente disso, mas por favor. Eu acredito que a leitura que você faça é a leitura que todos vão fazer disso. Primeiro, a mídia não mostrou. Segundo, isso só aumenta a impunidade, porque o juiz da cidade que está... É o único conhecedor real dos fatos. E se nós não confiarmos na justiça, porque o que eu vejo, a leitura que eu fiz rapidamente, é que você tira o poder da primeira instância. Exatamente. E você tira o poder da primeira instância dizendo que ela pode ser, por estar ali inserida naquele contexto, pode ser... pode saber demais. Né? Pode saber demais. Bom, está respondida a pergunta. Enfim, então deixando para a segunda instância a primeira decisão acerca de uma cassação. Mais do que isso, colocam ainda que, uma vez decretada a perda do mandato do prefeito, ele só vai ser afastado efetivamente depois do trânsito em julgado da decisão. E nós sabemos que a morosidade de recursos nesse país demora 4, 5, 6 anos. Então, o que o Senado vem fazendo garantindo essa impunidade, garantindo a permanência no cargo de prefeitos que agem com corrupção, o que não dá uma resposta que a sociedade quer. Claro que nós não podemos também ser tão imediatistas ao ponto de que uma notícia veiculada aqui ou ali já seja motivo para afastamento de um prefeito, de um governador, do presidente da República. Devemos sempre privilegiar a vontade das urnas. Agora, esvaziar também o judiciário de garantias, de equilíbrio democrático e de combate à corrupção é algo que o Estado brasileiro, que as pessoas não querem. Pelo contrário, nós precisamos de mais mecanismos fiscalizatórios com efetividade para dar a resposta que o Edilson pede. Ou seja, eu quero voltar a acreditar nisso porque isso é importante para a minha vida, mas da forma que está, não tem condição. É isso mesmo. E a preocupação de você tirar o poder na primeira instância. Nós vamos voltar a falar desse assunto, acho que é interessante. E nós temos mais uma vez um contato com a jornalista Paula Soares, que está aqui na Rua João Pinheiro, ouvindo a opinião de quem passa aqui pela Rua João Pinheiro, pelo centro da cidade, sobre essa mini reforma política, possível mudança na legislação eleitoral do nosso país. Com você, Paula. Ranieri, agora eu estou aqui com a Luciana Neves, que também vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Mas já, mais uma vez, pegando o gancho da conversa de vocês aí de dentro, Luciana, você acha que fiscalização é o melhor meio para poder coibir e inibir a corrupção? Sim, com certeza. Eu acho que a fiscalização, a partir do momento que o órgão sabe que ele está sendo fiscalizado, inibe, não quer dizer que vá resolver o problema, mas ajuda a inibir, sim. E um dos pontos que a gente estava conversando agora há pouco, dessa mini-reforma política, é do mandato, né, de presidente. São 5 anos, eles estavam querendo que fosse 5 anos de Senado, e aí votou para 5 anos, depois caiu, voltou para 4 anos, então, o mandato de presidente. O que você acha a respeito disso, dessa mudança, da possível mudança? Haveria algum privilégio, algum benefício com isso? É melhor 4, é melhor 5 anos? O que você pensa? Eu penso que é melhor 4. Por quê? Porque eu acho que é importante você ter uma alternância de poder. Mesmo que o governo esteja sendo satisfatório, quando você tem o processo eleitoral, se está sendo satisfatório, o povo, porque hoje a gente tem a reeleição, né? Então, o povo votaria novamente e vai continuar aquele mesmo mandato. Eu acho que 5 anos é muito tempo para a gente não ter essa opção de reavaliar como está a situação, pensar se o governo está satisfatório, se não está, e a gente poder reeleger novos representantes nesse caso. Então, eu sou a favor de 4 anos. Obrigada, Luciana. E agora é com você, Ranieri. Muito bem, Paula. Nós temos que fazer um intervalo, mas não podemos deixar uma informação importante, uma dúvida que pode ter surgido aí. A Luciana falava, Humbertinho, sobre a reeleição. Na verdade, o texto que está na Câmara manteve o mandato de 4 anos e a reeleição cai a partir de 2020. É isso mesmo? Exatamente. Mas o texto do Senado pode ser diferente. Há um arranjo político, o Senado já se manifestou no sentido de acabar com a reeleição para os cargos do Executivo.
né? Mas tudo pode acontecer, né? Bom, nós vamos fazer um intervalo bem rápido e de volta com o painel político, conversando mais uma vez aqui com o advogado Humberto Luiz e também com as pessoas que passam aqui pela Rua João Pinheiro. Depois do intervalo, nós vamos ouvir a entrevista com o Dr. Mauro Bonfim, que faz parte da Comissão de Direito Eleitoral da OAB do Estado. O intervalo é curto e nós voltamos já já com o painel político ao vivo aqui pela Docton TV.